fixar em algo, geralmente a gente diz no sagrado, se fixe numa coisa superior. Quando uma pessoa está, por exemplo, muito negativa, a gente costuma levar ela a pensar em coisas positivas, em lembranças positivas na vida dela e se fixar nisso. Existem também, os antigos dizem, símbolos considerados universais, que independem de você gostar ou não deles. Criança, por exemplo, se você sonhar com criança, para eles é um símbolo, segundo eles dizem, é um símbolo universal. Ou seja, o que uma criança disser a você num sonho é verdade, não tem possibilidade de discussão. Às vezes, em certos momentos, as crianças chegam para você e falam alguma coisa do nada. Geralmente também é um sinal que é aceito como altamente positivo. Mesmo que essa criança já esteja com uma certa contaminação do adulto, esse sinal é considerado um sinal positivo. Então existem símbolos universais, mas existem também os símbolos pessoais. As pessoas têm uma negatividade com aquilo ali. Claro que eu não estou me referindo a pessoas que possam ter passado por algum trauma com algum animal. Às vezes a pessoa, eu conheço uma que tem medo de aranha, morre de medo de aranha, que é uma tecedora, né? E ela tem uma coisa curiosa, a aranha ela acompanha a lua. Quando a lua está andando no céu, ela vai tecendo de acordo com o caminho da lua. É impressionante isso. Mas não é nem ela que tem, ela herdou do pai. O pai tinha um pavor de aranha. Né? Então ela herdou, ela viu o pai com esse pavor e ela herdou um pavor de um animal que na verdade é fascinante. Inclusive entre os indígenas norte-americanos é considerada aquela que tece o destino, seria, né? É uma coisa fascinante. Esse estudo de símbolos, ele é muito fascinante. Agora, é claro que algumas pessoas, o gato, por exemplo, como eu falei, eu conheço pessoas que amam gatos, como eu, amo gato, mas tem pessoas que têm muito medo de gato. O gato é um animal muito misterioso, é muito na dele, é muito oculto, né? E as pessoas têm uma mistura de fascínio, né, pelo oculto, fascínio e medo pelo oculto. Mas é importante que a gente esteja num nível mais elevado através de uma prática espiritual, seja lá qual for. Eu não faço apologia a religião nenhuma, e eu estou falando de espiritualidade, mas também estou falando de religiosidade no sentido de religário, né? Agora, é mais legal a gente procurar estudar, a gente procurar se aprofundar nas religiões que a gente diz que são religiões viajantes, ou seja, religiões que você tem pessoas autorizadas na cidade onde você mora para lhe passar alguma confirmação que você precise. Algumas religiões a gente fica se metendo, mas não conhece. Por exemplo, o hinduísmo não é uma religião viajante. Você tem que ir para a Índia para se tornar hindu, né? E eu acho que eu tenho uma impressão que você não vai ser aceito. É muito difícil eles aceitarem alguém de fora. Como o taoísmo. Você vê muita gente falando do taoísmo, o Tao Te Ching, o I Ching. Nenhum desses livros são autorizados, não tiveram autorização dos taoístas. Eles nunca, até onde eu sei, eles nunca deram essa autorização. Os alemães, se não me engano, foram os alemães que queriam vender livros, foram até lá e os taoístas ficaram calados, foram lá explicar o Tao Te Ching aos taoístas, né? E voltaram dizendo que os taoístas ficaram tão impressionados que não falaram nada. Olha, imagina só, isso é uma coisa totalmente fora de propósito. Mas queriam vender, queriam ganhar. E aí, mas o taoísmo não é uma religião viajante, não tem livro autorizado aqui. Porém, as abrâmicas são religiões viajantes, né? O candomblé é uma religião de origem, então é viajante, você tem como né? O budismo é uma religião viajante, você tem pessoas autorizadas para darem um aval daquilo que você está lendo. Entendeu? Então é melhor é porque às vezes a gente fica buscando coisas que a gente não tem acesso, principalmente meu pai, abençoada memória, né?
may his memory be a blessing, and always is. Meu pai costumava dizer que o brasileiro é o único povo xenófobo, xenófilo que existe. Ao mesmo tempo que ele critica os estrangeiros, ele tem uma paixão por estrangeiros, e é compreensível, né? Mas é melhor a gente estudar profundamente a religião da gente e do que estar aventurando em coisas que a gente não tem muito conhecimento. Agora, cada um sabe o que deve fazer, não é? Eu considero mais seguro isso. Então, é mais seguro a gente estudar o que está próximo a gente. A gente tem, por exemplo, não é tão fácil, mas a gente pode achar um rabino que você tenha confiança para conversar, porque hoje em dia o mundo realmente está muito carente de pessoas assim de sábios, vamos dizer assim. Ou um padre, enfim, um pastor, ou mesmo uma pessoa do budismo, né? Mas a gente, candomblé, eu tive a sorte ainda de conhecer ialorixás das antigas, né, que tinham respeito, aquilo ali. Então você sentia que tinha um conhecimento ali muito grande, isso em épocas áureas, noutra encarnação. Mas, então eu considero mais inteligente você procurar pessoas mais abalizadas, pessoas que você tem como confirmar, e isso geralmente acontece em religiões de ordem tradicional, embora que algumas não são tradicionais, por exemplo. Não é? Eu não tenho nada contra nem a favor. Eu tenho amigos que são evangélicos e já aprendi muita coisa assim. Eu conheci uma batista que realmente me deixou de boca aberta com o nível de espiritualidade dela. Mas assim, tradicional é o que não rompeu com a tradição, né? Mas isso também é outra conversa. O que eu quero falar aqui são sinais e símbolos, e quero ser mais breve possível, mas já vou em que, meu Deus, 11 minutos, gente, é impossível, tá certo? Então vou ficar por aqui, certo? Espero que esse vídeo seja proveitoso para vocês, que tragam esclarecimento para vocês, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e sempre, sempre shalom, meus queridos.